Olá, sobreviventes! Olá. Hoje vamos contar mais uma história de sobrevivência, né? E essa história é a respeito da minha história, de como eu sobrevivi à perca do meu filho. É uma história Hum, difícil de ser contada, é uma história, para mim, muito difícil, então eu espero que vocês compartilhem, que vocês curtam, porque eu estou fazendo isso mesmo, mas é para ajudar pessoas que talvez estejam passando ou passaram recentemente pelo mesmo. Eu vou contar a história de como que eu acabei perdendo meu filho de 3 anos de idade e o que isso acarretou na minha vida depois. Bom, no dia 4 de agosto de 2014, nascia o meu filho Benjamin. Nasceu saudável, com peso bom, não precisou ficar no hospital, logo em seguida foi para casa. E aí começou a sua pequena trajetória nessa vida. Ele cresceu sendo saudável. Ele, logo após um ano, já começou a andar, depois da festinha dele no ano. Logo em seguida, começou a falar e não parou mais. O Benjamin, ele era querido por todos, porque ele era bem extrovertido. Ele falava com todo mundo, com os vizinhos. Eu me lembro que da casa onde a gente morava até os meus pais, que era perto, assim, ele ia caminhando comigo pela rua, e onde ele viu uma porta aberta com um vizinho, assim, na porta, ele cumprimentava, ele mexia com as pessoas. Eu me lembro que uma vez passou um rapaz arrumado para pegar o ônibus, eu acho. Ele disse, tá bonito, hein? Foi até o portão só para falar que o rapaz estava bonito. Ele gostava de desenho, sempre pedia Lobo Mal. Ele falava Lobo Mal, que ele gostava muito de desenhos que tinham a ver com o Lobo Mal. O Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos. Ele gostava muito disso. E ele era bem carinhoso, né? Ele era bem feliz. E eu convivia com o Benjamin muito, mesmo depois da separação, muito frequente. Eu praticamente via ele todos os finais de semana. Ele sempre gostava de ficar lá em casa, sempre pedia para ir lá em casa para me ver. Então, quase todos os finais de semana eu pegava ele para ficar comigo, ou seja, para ficar comigo, ou seja, para pelo menos ver ele. Vocês tinham uma relação, os dois, bem próxima. Bem próximo. A gente tinha uma relação bem próxima. Ele, ele era muito carinhoso, ele era Sim. bem afetivo assim comigo, né? Ele Passava bastante tempo contigo? passava bastante tempo comigo, ele ficava bastante tempo comigo. Era praticamente todo final de semana eu via ele, né? Sim. E tinha os finais de semana que eu ficava com ele o final de semana inteiro, né? Ele era bem engraçado, os vizinhos adoravam ele, né? Eu levava ele lá para casa. Eu me lembro, tem uma cena que eu me lembro assim, né? Já que eu estou apresentando ele para vocês, que ele subia em cima do sofá e falava: Uhum. "Senhoras e senhores, Benjamin", e pulava assim no chão e como se estivesse se apresentando, né? Ele era muito engraçado, fazia muita besteira, né? Ele tinha um jeito peculiar dele de falar, por exemplo, não era fumaça, não era cheiro de fumaça, era cheiro de fogo, né? Não era não era cheiro de pum, era cheiro de cocô. Ele tinha bem essas coisas dele, ele era bem extrovertido mesmo, ele era bem extrovertido. Então, nesse período, já em 2018, se aproximando ali da data de aniversário da minha mãe, era um final de semana, né? Que Faz era quantos anos, mais ou menos, que assim aconteceu que o falecimento? o dia fatídico faz 5 anos já, né? O dia fatídico faz 5 anos. Ele, como eu disse, ele morava na casa da avó junto com a mãe, né, a avó materna. E quem cuidava, a mãe dele trabalhava, e quem cuidava mais, que tinha disponibilidade de cuidar mais dele, era a avó materna, né? Então a avó materna dele, não tenho nada que falar dela, ela cuidava muito bem Qual era a dele. relação dela com ele? Bem É, próxima? ela bem próxima, assim, porque o Benjamin dos netos, né, era o mais,
vamos supor, ele é o mais engraçadinho, mais magrinho, né? Tipo, parecia, ele era o mais ingênuo, ele era tipo mais frágil, entre aspas, né? Então ela tinha esse cuidado um pouco maior, não quer dizer que ela amava mais ele do que os outros, mas ela tinha um cuidado um pouco maior com ele do que com os outros, né? Então ele também gostava muito da avó dele, ele gostava do vô e a avó também materna, né? Ele ficava lá muito com o vô e com a avó, né? Ele gostava de ficar A lá. tua mãe, no caso. E assim, e o Benjamin ele se entretia com qualquer coisa. Eu me lembro que na casa do meu pai tinha um potinho que o pai guardava parafuso e polcas ali naquele potinho, e o pai já deixava guardado porque ele gostava muito de organizar coisas, tipo enfileiras, ou uma coisa assim, meio nada a ver, né? Mas para ele botava tipo as polquinhas uma do lado da outra, enfileirado, enfim. Ele gostava de organizar essas coisas. Então ele tinha essas coisinhas assim de às vezes brinquedo mesmo ele não dava bola, mas esse tipo de coisa ele gostava de lidar. Ele era um menino bem fácil de se entreter, bem fácil de, de brincar, né? Porque ele brincava com qualquer coisa mesmo. Ele não tinha grandes exigências para brinquedo, ele não fazia birra. Bom, ele era uma criança extremamente saudável e extremamente feliz, assim. Ele era bem feliz, assim. Ele gostava das pessoas, ele gostava de brincar com os primos dele. Bom, ele era uma pessoa especial. Tanto é que na creche que ele ficou, as professoras sempre diziam que o Benjamin ele tinha algo especial, ele tinha algo diferente das outras crianças. Ele era alguém já diferente já das outras crianças. Ele tinha diziam elas, né, que ele tinha uma áurea diferente das outras, assim. Então, como eu estava dizendo, em 2018, se aproximando do aniversário da minha mãe, no dia do aniversário da minha mãe, era no dia 24, no sábado. Então eu peguei ele para ficar comigo já na sexta-feira. Na sexta-feira eu peguei ele para ficar lá na minha casa. E aí, para ficar lá no final de semana já tudo, só que a aniversário da minha mãe era dia 24 e dia 25, no domingo, que foi feito o churrasco lá em casa para minha mãe. Então, só que no sábado eu trabalhei. Então o Benjamin, ele ficou tipo todo sábado ali na casa da minha mãe e do meu pai. Nisso meu irmão mais novo, meu irmão mais velho já morava na cidade, e a minha cunhada, os meus sobrinhos gêmeos, né? Na época eles tinham, se eu não me engano, 15 anos, 14, 15 anos. Bem novinhos. Eles eram bem novinhos. E meu irmão mais novo estava fazendo tratamento médico lá na cidade também, que ele morava em Sombrio, foi fazer tratamento médico em Porto Alegre, estava ele e minha cunhada, e o meu sobrinho Heitor, que tipo tinha 1 mês e pouco na época, né? Ele não tinha feito 2 meses ainda, porque ele fazia no próximo dia 5. E tava lá, daí eu trabalhei, eles ficaram lá, eles cuidaram do Benjamin para mim, o Benjamin estava bem contente ali com o priminho e tudo mais. Aí no domingo, dia 25, ele estava lá comigo no aniversário da minha mãe. Como é que foi esse dia? Esse dia foi bem feliz, a gente acordou bem feliz, bem faceiro, ele tava faceiro, aniversário da avó, vamos lá pro aniversário da avó, comer churrasco, ele gostava muito. Eu me lembro que, como era o sobrinho, tava novinho ainda, eu pegava o Heitor no colo, ele ficava com ciúme, daí fazia eu pegar ele no colo, ele tava com ciúmes do Heitor comigo, ele gostava muito de ficar lá na casa do meu pai e da minha mãe também lá, e nesse dia não foi diferente, ele gostou muito de ficar lá, nossa. Então daí, bom, era domingo, né, esse dia, e nesse dia eu acabei, no final do dia, levando ele para casa da avó materna, né, que é onde ele estava morando junto com a mãe. Eu me lembro que eu levei ele e deixei lá. Só um pouquinho, como é que foi para ele essa separação? Ainda era recente, no caso, né, de vocês. Era como recente. É que foi? Ele tava já tinha aceitado ou ainda estava sem entender muita coisa? Bom, isso que eu vou falar agora desse dia específico, né? Eu levei ele no domingo, dia 25, vai explicar um pouco disso, porque quando eu deixei ele lá com a mãe dele, ele falou pra mãe dele: ô mãe, eu quero ir pra casa. E a mãe dele tentando explicar pra ele: aqui é a nossa casa. Não, a nossa casa é na casa do meu pai. Então ele tinha ainda como a casa dele a minha casa, né? A casa que a gente morava.
Então ele tinha ainda isso, ele queria muito e tal, que fosse para casa. Aí eu tive que convencer ele, filho, não, aqui agora é tua casa, assim, assim, assado. Até nesse dia, antes de levar ele pra mãe dele, a gente foi lá tomar um sorvete, tomar um refri que ele queria, a foto dele, que foi a última foto que eu tirei com ele. Então eu levei ele para casa, ele nisso, né, queria para casa, tá. Até então achei que ele tinha entendido e subi. A casa da minha ex-sogra, ela ficava mais para baixo assim, tinha que subir uma rampa para chegar no portão e ir embora. Quando eu cheguei no portão lá em cima, eu olhei para trás e ele tava com uma carinha bem de triste, meio com os olhos cheios de lágrimas, né? E aí meio que me cortou o coração. Eu voltei para dar um abraço nele, peguei ele no colo, ele chorou, eu chorei também. Ele não queria que eu fosse, né? Ou queria ir para casa, não sei. E aí... Esse dia foi bem marcante pra ti. Daí eu chorei também, porque aí eu falei para ele que eu ia voltar no outro dia, na segunda-feira, dia 26, para pelo menos ver ele. Sim. E sempre que eu podia, eu procurava ver ele, sempre que eu podia, sempre. Porque ele tinha muito... Vocês dois eram muito apegados. Ele tinha muito apego assim comigo, então ele chorou muito, eu chorei também. Mas enfim, a gente se deixou ali e eu fui para casa. E bom, não tive contato com ele ali aquela noite, eu acabei dormindo e provavelmente ele também acabou dormindo e tudo mais. Aí o que acontece? Na segunda-feira chegou, eu fui trabalhar. E nisso eu tô trabalhando e tudo correndo bem, tudo não correu nada de diferente, não tinha entrado em contato, porque assim, o que acontece? Quem cuidava do Benjamin era, como eu disse, a minha ex-sogra. E ela trabalhava de doméstica numa casa que ficava numa cidade vizinha da onde a gente morava. E ela sempre levou ele nessa casa, sempre levou ele para ficar com ela nessa casa, né? Eles iam de ônibus, ela tirava foto para me mandar, dele sentadinho no ônibus, ele ela também era bem apegada contigo, era bem apegada. Aí ela me mandava foto dele também, sentadinho lá na parada de ônibus, esperando o ônibus. Então, mas nesse dia não teve disso. Ela me mandar foto, falar comigo durante o dia. Foi um dia diferente. Aí Você sentiu alguma coisa diferente nesse dia? Na verdade, até esse momento, assim, lá no serviço, não. Uhum. Aí a gente acabou, eu e meu pai, a gente trabalhava junto na mesma empresa, lá em Novo Hamburgo. E nisso a gente tá saindo do serviço, chegando a hora de bater o cartão para sair do serviço. Eu sou pedreiro, o pai também. E o meu pai começou a passar mal. Do nada. Começou a passar mal, começou a ter ânsia de vômito, uma ânsia de vômito do nada, assim, uma ânsia de vômito, começou a passar mal. Até que ele respirou fundo, tomou uma água e ficou bem. E a gente estranhou, porque foi do nada isso que aconteceu com meu pai, sabe? Do nada. Você acha que tem algum sentido a ver com assim, o dia? Talvez tenha, talvez não tenha, eu não sei. Foi a coisa diferente assim que aconteceu. Que aconteceu no dia. Aí tá, tudo bem. Eu fui para casa, chegando em casa do serviço, tomei um banho e tudo mais. Aí o meu irmão mais novo, que como eu falei, que estava com a minha cunhada, que foi lá tava fazendo tratamento médico, foi lá passar com a minha mãe no aniversário, tava lá na casa da minha mãe. Aí eu desci até a casa eu morava perto da casa da minha mãe, e eu desci até a casa do meu pai e da minha mãe para ir conversar com meu irmão, que ele já ia no outro dia, né? Isso já era tardezinha pra noite, e ele já ia ir embora para Santa Catarina já no outro dia de manhã cedo. Então eu fui lá para conversar um pouco com ele, ver de novo meu sobrinho e tudo mais. E nessa conversa que a gente estava tendo lá, estava falando a respeito do aniversário do Benjamin de 4 anos, que seria em agosto, né? O aniversário do Benjamin, do que seria. Vocês, então, faziam de tudo por ele, no caso, né? Sim, sim. Pensavam sempre no aniversário, até porque era filho único, né? Até então, o Benjamin fez uma festa grande de aniversário de 1 ano, mas depois foi tipo meio que umas festinhas meio que improvisadas, assim, na casa do tio, da tia. Então a gente tava tentando... A gente não, tá? Aí era uma coisa minha, porque como eu tava separado da mãe dele, era uma coisa minha, que eu queria fazer. Então eu tava conversando sobre isso com o meu irmão mais novo ali, com a minha cunhada, a respeito do que seria feito, né? Tava pensando em fazer ali pro Benjamin de aniversário de
de 4 anos. Aí o que acontece? Me despedi do meu irmão ali e tal, e fui pra minha casa. Chegando em casa, não deu 20 minutos, eu acho, o meu telefone toca, né? O WhatsApp toca, uma mensagem da minha ex-cunhada, irmã da tia do Benjamin, né? Falando, tem que vir aqui na casa da mãe porque eu tenho uma coisa pra te falar. Aconteceu uma coisa. Aí eu fiquei pensando, mas como não tava dando muita credibilidade, não tava querendo ir lá. Vocês ainda estavam num tempo de relação instável de separação, assim. Não, nós estava bem definida, a separação estava bem definida. A separação foi uma coisa bem resolvida. Estava resolvida a questão da separação. Só que naquele momento eu não estava afim de falar com ninguém, eu estava afim de ficar quieto no meu canto. Tanto é que eu ia falar com o Benjamin no outro dia e acabei adiando. Para não ter que ir lá na casa da avó dela de novo, porque eu não me sentia bem em muitos dias seguidos lá. Era por causa disso. Sim. Voltando um pouco, nisso a mãe do Benjamin me manda uma mensagem perguntando se isso... Antes de eu até de descer lá na casa do meu irmão para falar com o meu irmão, perguntando se eu tinha conseguido falar com o Benjamin ou com a mãe dela, com a avó do Benjamin. Eu disse que não. Até mandei mensagem, ela não respondeu. Quer dizer, nessa hora já a mãe do Benjamin não estava conseguindo ter contato, né? E nem eu também tinha conseguido ter contato. Mas até então não estava achando. Não sabiam não achava que tinha acontecido alguma coisa. Pois bem, daí com isso, com essa mensagem da minha ex-cunhada, ela insistiu, daí eu fui. Eu, na minha cabeça, o que aconteceu? Pode ter acontecido algo grave com a avó do Benjamin. E eu fui. Chegando lá, como eu disse para vocês, a casa dela, a rua é mais alta que a casa, então tem uma rampa para descer na casa. Eu chego lá, tá todo mundo chorando, meio que chorando. Tá a mãe do Benjamin sentada no sofá, encolhida, chorando muito, muito, muito. E eu pergunto o que aconteceu. E aí foi onde eu tive a notícia mais triste da minha vida, né? Que foi que o Benjamin tinha falecido.